Fala pessoal, aqui é o Afo de novo e você está no Espaço Nave, um canal que quer aproximar você ao universo da arte. Hoje eu vou mostrar como desenhar quase qualquer coisa. É, não vou falar que dá para desenhar tudo usando esse método, porque tem coisas que são muito complexas e não seria nem um pouco prático tentar desenhá-las do jeito que eu vou mostrar. Mas para as outras todas, eu recomendo você pelo menos tentar fazer desse jeito, que não é nem um pouco difícil. É mais uma abordagem em relação ao desenho do que um método, na verdade. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte: qual o tema mais difícil de se desenhar? Anatomia humana, né? Não sei, mas com certeza é o que a maioria gostaria de saber desenhar, não é mesmo? Então vamos começar logo com esse tema. Como que eu faço para desenhar um corpo desse aí sem manjar muito no desenho? Copiando, poxa vida. Se você copia, pode desenhar qualquer coisa. Porque copiar um corpo e copiar um carro de corrida é parecido. O que muda é o tema, certo? Um é um corpo, o outro é um carro de corrida. Mas copiar e desenhar não é sempre a mesma coisa? Não. Tem horas que você cria uma imagem. A maioria dos desenhistas cria suas imagens, baseadas em outras, é claro, mas não é sempre que a gente copia uma imagem. Aqui, provavelmente o desenhista criou os personagens, mas usou uma referência para copiar esse carro aqui. Para a gente criar, é preciso saber bastante do que se desenha. É quase que lembrar do objeto a ser desenhado. É quase que entender como ele é em 3 dimensões. É como se você o tivesse tateado e soubesse de memória como ele é, e aí se desenha. Claro, pode ser um pouco mais simples, mas o ideal é saber muito bem sobre o que se está desenhando quando se quer simplesmente fluir o lápis sobre o papel. Mas quando a gente não sabe muito bem como uma coisa é, a gente copia. Copia até entender como a coisa é. Então vamos copiar esse corpo aí. Não pode ser muito difícil. Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar conhecimento da forma do corpo como um todo. Então, perceba como eu faço essa distinção, né, desse elemento aí do fundo. E depois disso eu vou criando linhas e formas que vão me proporcionar uma semelhança com aquela forma lá que eu evidenciei, né, que eu percebi primeiramente. Então, coisas que ajudam a esse primeiro desenho, né, esse desenho dessa forma aí mais básica, mais total, é aquele conceito de desenho gestual. Se você, por acaso, tem vontade de se aprofundar mais nesses temas direitinho, né, no nosso curso a gente aborda isso bem detalhado. Então, veja que é uma iniciativa de reconhecer, né, as formas básicas que a gente pode observar. Então, é tentar copiar mesmo o que eu estou vendo, tentar trazer da referência aí para o papel. Lembra que dá para fazer e desfazer, ou seja, dá para construir e desconstruir. Então, se algo ficou errado, né, não está exatamente do jeito que você quer, usa a borracha e vai apagando, vai limpando, vai melhorando. É sempre nesse processo de ir e vir, construir e destruir, você vai chegando bem perto da forma. Não se preocupa com a questão de volume ainda. Tenta ficar focado nessas linhas que você consegue observar, né? No que é mais genérico, no que é mais geral, que vai te proporcionar uma boa cópia. Você vai conseguir copiar essa forma básica aí de primeiro, tenho certeza.
agora que a gente criou essa massa, tá na hora da gente focar nos detalhes e aí realmente fazer as linhas de contorno com mais precisão e com mais fidelidade. Então, agora é a hora que você vai reparar mesmo em como que as linhas são feitas e passar por cima daquela massa de desenho que você já fez, né? Deixando mais definidinho e apagando se for preciso, mas agora é hora de focar na linha.
agora a gente vai olhar para as sombras, né? Então, foque primeiro nas partes de sombras mais evidentes, assim, as mais escuras, e veja como elas têm uma forma específica. Faça essas formas aí no desenho de vocês, tente reconhecê-las, né, como uma forma específica e aplique, copie elas e coloque elas no desenho de vocês. Nesse momento aí eu vou apagando aquelas marcas de lápis que ficaram, né, que já estavam no papel do meu esboço, tá? Então eu vou apagando para clarear a minha área para eu conseguir entender como que eu vou fazer, né, essa sombra. Então eu preciso ter uma área mais limpa, deixando já prontinho para aplicar essa forma nova que são as sombras, essas sombras mais escuras aí. Retro.
Viram? Falei que não ia ser difícil. Bom, agora para mostrar que dá para fazer aí quase qualquer coisa desse jeito, vamos fazer esse peixe aí da mesma maneira. Primeiro vamos entender essa forma básica e principal. A gente pode chamar isso aí de silhueta também. Mas o importante é entender essa forma toda e tentar passar isso primeiro para o papel. Depois a gente vai pensando nos detalhes e nas sombras e tal. Agora, de novo,
eu vou olhar para as sombras, né? Ou no caso do peixe aqui, repara que há uma diferença de coloração, né? Também importante aí nesse animal. Portanto, possui uma tonalidade diferente, né? Então encare também essas diferenças de cor como tonalidades diferentes que você tem que transpor para o papel. Então vá separando. As mais escuras, pinte primeiro, faça esse contraste. Depois vai fazendo as diferenças mais sutis entre tons, mas foca em fazer esses contrastes primeiro. Se você não tem tanta facilidade assim com o manejo do lápis, só fazendo essas distinções mais evidentes, você já vai conseguir transparecer bem o volume e as diferenças de tons que aquela imagem possui.
Bom, gente, não falei que era fácil, mas e aí, me diz, deu certo com você? Se não deu certo, coloca aí, assim, o que que foi difícil, aonde que complicou mais, né? Coloca que aí, de repente, eu consigo ajudar de alguma maneira, fazendo vídeos que comentem, né? Exatamente as dificuldades que vocês passaram. Por favor, não deixe de ajudar o nosso canal aí fazendo aquelas coisas que todo mundo sabe que é para fazer, curtir, comentar, compartilhar, indicar para alguém, de repente pode ser útil. E fica ligado aí sempre nos vídeos novos do nosso canal, tá bom, gente? Abração. Você não quer ser somente visto, quer que as pessoas conheçam o melhor de você. E a melhor forma de fazer isso é através da arte. Aprenda a representar suas ideias através do desenho. Faça retratos de seus amigos, desenhe aquela paisagem que você ama, crie seus próprios personagens. No curso de desenho do Nave, você entende como fazer seus próprios desenhos a partir de mais de 15 horas de conteúdo exclusivo e original. Desenho gestual, perspectiva, luz e sombra, composição e muito mais. Desenhe tudo o que você quiser. São muitos exercícios práticos para você fazer e desenvolver a cada aula. Aproveite o mês de novembro para adquirir o curso com 50% de desconto. O curso completo com mais de 15 horas de conteúdo exclusivo, 17 aulas e vídeos com explicação de cada exercício mais acompanhamento do professor Rafa Vasques pela metade do preço apenas no mês de novembro.